Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, o Ministério Público Federal que ajuizou hoje a 9ª ação civil pública contra a NTT e a OHL, referente às obras que deveriam ter sido entregues, concluídas em fevereiro de 2013 e não foram. E também foi instaurado inquérito para apurar o reajuste acima de 30% no ano passado da tarifa no pedágio do trecho norte da BR-101. Seguinte, nós temos na NTT, que está no foco do debate também, a NTT tem 5 cargos de diretoria. 4 estão ocupados, sendo que 3 deles são cargos comissionados. E o senhor moveu ação também contra a NTT. Por que a NTT não fiscaliza? O que está por trás disso? Qual é o mistério que a NTT não fiscaliza, não pune a empresa, não faz com que o contrato seja cumprido? Será que não é porque ela acha que está certa? Certo em quê? A NTT ela foi convidada a participar desse debate? Foi convidada. Sim. Sempre são convidados e nunca participam. Pois é uma pergunta que a gente precisava fazer para a NTT. Claro, né? E a gente vem fazendo ao longo desses anos, e nas ações judiciais, a NTT tenta justificar a correção dos critérios que tem adotado para gerir esse contrato. Acontece que a NTT, a posição da NTT e da concessionária, ela vai contra a posição do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal, da Fiesc, de todos os órgãos envolvidos. Enfim, existe uma instituição que diz a palavra final quando atos administrativos são questionados, que é o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário ainda não se manifestou. Falta a manifestação. Quer dizer, nós temos aquele relatório do Tribunal de Contas da União. É o TCU que vai julgar? Não. A posição final, sempre a posição final em qualquer discussão é do Poder Judiciário. Sim. O Poder Judiciário ainda não julgou essas ações. O Tribunal de Contas da União, ele faz uma fiscalização, uma penalidade administrativa. Ele faz uma penalidade administrativa, que também não foi aplicada. Então, nem no TCU, nem na Justiça Comum. Nem a NTT. O que houve, Pedro, na verdade, houve alguns termos aditivos ao contrato de concessão em que a NTT só atendeu a solicitação da OHL e não atendeu ao anseio da sociedade. Quer dizer, a NTT deveria ouvir a sociedade para daí fazer modificação, termos aditivos ao contrato. E me parece que isso foi uma falha muito grave da agência. Eu acho que o primeiro seria a transferência da praça de pedágio, os 24 quilômetros que foram feitos, não foram feitos nem por audiência pública, não foi feito por... Não, simplesmente foi entregue mais 24 quilômetros. Devia ter entregue mais 250 até perto do Rio Grande do Sul. Se pode fazer 24, pode fazer 300. E outra coisa, se for verificado mesmo, se for apurar responsabilidade, eu acho que cabe ao Ministério Público, eu acho que a nós cabe. Porque tem uma outra questão ainda. O Paraná, para qualquer alteração que for feita no pedágio, em relação a qualquer tipo de obra aqui, a praça, quem passa por São José dos Pinhais, que não passa por aqui, ele pode entrar com uma ação aqui. Por que ele tem que pagar lá em cima uma obra daqui? Que está no contexto do contrato, que todas as 5 praças têm que dividir o custo. E isso ele pode fazer lá em cima. Segundo, tanto que estão mudando agora. Nessa última concessão, cabe a cada estado. Não mais um trecho como o nosso. O nosso nasce do Paraná e termina aqui em Santa Catarina. Essas concessões agora não. Do Paraná para na divisa, de Santa Catarina até a sua divisa. Essa é a nova lei, as novas concessões que estão tramitando agora. E se apurar a responsabilidade, Doremi, eu sei que tu é interessado e pode nos ajudar nisso aí, eu acho que nós temos que trabalhar junto nisso aí. Se não só apurar a responsabilidade, porque o contorno até agora não passou pelo IBAMA, hoje não passou pelo IBAMA e não vai passar do jeito que está. Por quê? Porque não tem definição traçada. Não tem definição traçada. Não tem. Tem definição traçada. Não tem. Mas no contrato original não tinha um traçado definido. Tinha um traçado no contrato original. Tinha, e botaram o caso em cima. Tinha. Dá licença. Só pra gente alinhar. Não, e botaram. Era 222, era 220, agora querem passar até lá atrás do morro. Pedro, só uma coisa que o senhor está confundindo é o seguinte. Quando se assina um contrato, as obras que deveriam ser realizadas já estão previstas no contrato. Então, não há discussão posterior. Eu acho que estão. Eu acho que estão. Se o senhor viu o contrato assinado, doutor, se for o contrato assinado, o senhor vai ver que começou no 196 até o 220, era o contrato assinado. A obra já está definida, existe um anexo ao contrato de concessão, Pedro, um negócio chamado PE, Programa de Exploração de Rodovia. Perfeito. Em que estão lá elencadas todas as obras que a concessionária deve realizar e o prazo. Obras no primeiro ano, tais obras. Obras de segundo ano, tais obras. E assim vai. Não existe discussão posterior ao contrato.
As modificações no contrato de concessão, elas só podem ocorrer se forem para atender o interesse público. Então não é discussão depois. A concessionária assumiu o contrato, ela simplesmente deve cumprir. O problema desse contrato de concessão da BR-101 é que desde o início ele não foi cumprido. Desde o início ele não foi cumprido. E mais, a primeira grande ilegalidade, grandíssima legalidade cometida foi a seguinte: esses prazos iniciais que foram assinados, entabulados, contratados entre OHL e a NTT, esses prazos iniciais, esse marco inicial de obras, ele simplesmente foi prorrogado, sem qualquer justificativa. A concessionária não entregou as obras no prazo previsto no contrato. A NTT, em vez de cumprir a legislação que determina aplique a sanção ou retome o contrato para o poder público, o que a NTT fez? Ela simplesmente prorrogou as obras. E o senhor acha que ela fez essa revelia? Como assim? Não entendi a Não pergunta. houve nenhuma consulta, nenhum pedido? Pedido de quem? Da interessada, direto, no caso da concessionária? Sim, claro. E ela analisou. Mas, dá licença, mas... Pedro, essas alterações, elas só podem ser realizadas se houver interesse público. A concessionária pode pedir o que ela bem entender. Mas quem deve avaliar isso é a NTT, no caso? Exatamente. Só pode haver alteração se houver interesse público. O Ministério Público Federal argumenta que não há interesse público em prorrogar a obra. E, de fato, não há. Tanto não há que o Tribunal de Contas da União, no primeiro relatório, disse: essa prorrogação de obras foi um absurdo, foi uma das maiores ilegalidades cometidas em um contrato administrativo já assinado no Brasil. Essa prorrogação de obras, ela é contrária ao interesse público. Após esse ajuizamento do Ministério Público Federal, aqui em Florianópolis foi ajuizada uma ação parecida, e em Caçador, né? Sim. Caçador foi ajuizada uma outra questionando essa mesma prorrogação. Então o contrato ele começou prevendo uma série de obras e já houve na sequência uma irregularidade que foi prorrogar esse cronograma. Alguém fez. Seguinte, o esclarecimento aqui, eu acabei de receber a ligação, a Janine, na nossa produção, nossa audiência qualificada aqui, o consultor da Fiesc, o engenheiro Ricardo Saporiti, está nos acompanhando, e ele liga para reforçar aqui, eu me lembro que ele já tinha me passado esse dado, só que eu não me lembrava aqui. O Pedro levantou o questionamento: quantos carros passam, quantos pagam pedágio na BR-101? O engenheiro que é consultor nessa área diz assim: em 2011, mais de 115 milhões e 600 mil veículos pagaram pedágio na BR-101 trecho norte. Pois é. 115 milhões e 600 mil veículos pagaram pedágio. 2011? 2011. Se você tem uma média de 45 mil dia, se você multiplicar por 30, se todos os dias pagarem os 45, e multiplicar por 12, vamos ver quanto dá. Divide por mês e divide por dia, para ver quantos passariam. Qual é o fluxo de veículo que nós temos hoje nessa rodovia? 45 mil por média em dia. Um dia só, no ano de 2011, no dia 3 de janeiro, passaram 300 mil em 5 praças de pedágio. Seguinte, nós vamos para mais um intervalo comercial e, em instantes, vamos tentar avançar um pouco para chegar na seguinte conclusão, se é que é possível, nesta área tão nebulosa, né? No que isso vai dar? Nós tivemos aí as notícias dessa semana, a OAB entrou no jogo, vai investigar. A Assembleia Legislativa propondo ações para garantir mais transparência nos contratos, arrecadação por parte da empresa, dar publicidade a esses atos, enfim, a gente vai para o intervalo e até já.